Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.net.br e venho, como prometido, regravar alguns vídeos que ficaram baixos. E hoje vamos relembrar o vídeo Quantos dias por mês você é católico? Pois bem, muitos que foram batizados na Igreja Católica, apesar de às vezes, e na maioria das vezes, dizer que é católico, passam meses, anos, alguns chegaram até viver toda a vida sem procurar viver dignamente como católico. E isso na maioria das vezes, e isso, quando eu digo muitos, estou incluindo nós, cada um de nós. Eu, você. Mas se formos lembrar o que nós aprendemos na nossa Igreja Católica, na catequese, até mesmo quando criança, nós vamos nos lembrar que no segundo catecismo da doutrina cristã, na página 30, está escrito que para pertencer dignamente à Igreja Católica é necessário ser batizado, professar, isto é, conhecer e praticar a doutrina e a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, receber e vivenciar os sacramentos dados por Cristo e o Espírito Santo à Igreja, bem como prestar obediência aos legítimos pastores da Igreja de Jesus Cristo. Em outras palavras, ser um católico autêntico é estar comprometido com nosso Senhor Jesus Cristo, é tentar realizar o Evangelho na vida, é seguir o que Jesus pede, é ser fiel a Deus e à Igreja, e isso durante todo o dia, em toda parte. No trabalho, no lazer, em casa, fora de casa, na hora de comprar, de vender, na hora de pagar aquele que trabalhou para você, sem o explorar, sem ficar com o que ele tem de direito. Portanto, o que indica se somos católicos autênticos não é o fato de dizermos que somos, mas nossa fidelidade a Deus e à Igreja de Cristo. De nada adianta dizermos que somos católicos se não procuramos conhecer e menos ainda viver a vontade de Deus revelada através da Bíblia, doutrina e exortações da Igreja. Pois não basta dizermos que somos cristãos. É necessário, é preciso vivermos como tal. A fé supõe fidelidade a Deus e à Igreja, que tem como frutos a honestidade, a caridade, a moralidade. Onde falta a fidelidade e seus frutos, falta também a fé. Ou essa existe de uma maneira falsa, ilusória e morta. Diante de tal realidade, pergunto a cada um de nós, as nossas ações são testemunhos da nossa fé ou são contra-testemunhos? E se, infelizmente, for contra-testemunho, faço outra pergunta. Sendo assim,
o que nos identifica como católicos autênticos? Além do segundo catecismo, quero citar para vocês o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, fruto do Concílio Vaticano II. E fazendo menção ao Concílio Vaticano II, respondendo à pergunta: quem pertence à Igreja Católica? Vejamos a resposta que a Igreja Católica nos dá. Quem pertence dignamente. Parágrafo 837. São incorporados plenamente à Igreja todos aqueles que aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituído e em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos. Aí, contudo, não se salvam, preste bem atenção, contudo, não se salvam, embora estejam incorporados à Igreja, aqueles que, não perseverando na caridade, permanecem dentro da Igreja apenas com o corpo, mas não com o coração, não com a vida, não com a obediência a Deus e à Igreja. Existe também um catecismo que foi publicado pela CNBB, Sou católico, viva minha fé. E aqui na introdução ele dá algumas características do católico autêntico. E quero só refletir bem rapidinho sobre cada uma delas. Ser católico é crer em Deus que se revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui nós vemos que o cristão católico é aquele que acredita em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Mas, como nos diz aqui, a fé não é apenas um dom, é uma tarefa, é uma missão que nós devemos vivenciar. A fé que temos no nosso coração deve refletir em nossa vida, em nossas ações. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse, desacatando as suas leis, rejeitando a Igreja de Cristo. Crê, e apenas crê, até os demônios creem. Se a nossa fé se resume apenas em acreditar e não em vivenciar, a nossa fé é semelhante à dos demônios. Não tem mérito nenhum para sermos salvos. Ser católico é alimentar a fé na fonte da revelação divina, ou seja, Sagrada Escritura, tradição oral divina apostólica, que é esclarecida pelo magistério da Igreja. Terceiro, ser católico é viver como a Igreja a fé na adesão a Jesus Cristo em obediência à sua palavra. Não vivemos nossa fé sozinhos, mas como os membros da Igreja, guardamos a memória de Cristo, celebramos sua presença de ressuscitado e o anunciamos a todos os seres humanos. Quarto, ser católico é viver a fé como um dom de Deus e dela dar testemunho na vida cotidiana.
Gente, agora isso aqui eu vou fazer questão de ler algumas coisas que é de suma importância. O católico procura vivenciar em sua vida os sacramentos instituídos por Cristo e confiado à Igreja. Procura professar sua fé não apenas por palavras, mas também por meio do testemunho da conduta cotidiana. O católico deve viver, buscar um processo permanente de conversão rumo à sua plena realização humana e cristã na santidade. Para isso recebe preciosa e dispensável ajuda da Igreja. O católico deve acolher com gratidão e responsabilidade os valores e normas morais propostos pela Igreja, testemunhando-os nos diversos ambientes em que vive. E lá na página 61, ele diz que o católico autêntico é aquele que crê com a Igreja e como a Igreja crê. Pois bem, diante de tudo isso, vem a exortação para cada um de nós. Deixemos de sermos os piores inimigos da nossa Igreja, deixando de sermos católicos apenas de batismo, por ter sido batizado na Igreja Católica, deixando de ser católico apenas por tradição, por ter nascido numa família católica, mas procuremos sermos católicos autênticos, por convicção, por obediência. O Concílio Vaticano II nos ensina que é necessário que pela pregação da Igreja, aí onde entra a homilia dos padres, procuremos ser fiel a essa exortação. É necessário que pela pregação da Igreja todos reconheçam Jesus Cristo e a Ele se convertam, pois em nenhum outro há salvação. É necessário que todos os católicos estejam prontos a confessar Cristo perante todos os homens, diante das perseguições que nunca faltam à Igreja e aos cristãos. Nós vemos isso lá na Lumen Gentium, número 42. O mesmo concílio incita fortemente os fiéis a participar ativamente da vida e da ação da Igreja, a nunca se fecharem em si mesmo, isolando-se espiritualmente da comunidade, mas que, nutrido pela participação ativa na vida litúrgica, possam trabalhar na paróquia intimamente unido ao sacerdote, interessando-se pela necessidade, pelo bem do povo de Deus disperso por toda a terra, e observem, e a conseguirem a vida eterna, a salvação eterna em favor de todos os homens. Isso nós vemos tanto no Concílio Vaticano II, como também na encíclica do Papa João Paulo II, Christi Fidelis Lais, número 25, 2017, o que implica dizer que ser católico é viver na sua comunidade, como diz aqui, na sua paróquia. Eu faço questão de ler esse catecismozinho aqui antigo, mas ótimo, excelente. Nenhum católico deveria ter o direito, como disse o nosso falecido bispo há muito tempo, Dom Miguel Fenelon Câmara. Ele dizia que nenhum católico tem o direito de morrer sem antes ler esse catecismo. Síntese da doutrina cristã para adulto, o caminho, edições Loyolas. E aqui, na página 132, ele diz: Igreja é vida em comunidade. Por isso, quem é da igreja participa da sua vida, das suas orações, das suas reuniões, dos seus problemas, da sua missão.
Não participar da vida da igreja é excluir-se da igreja. Ser membro da igreja supõe e envolve união, santidade e espírito missionário. Todos nós católicos somos chamados a evangelizar. A evangelizar. Quando eu vos convido para juntos semearmos a palavra de Deus, o bem e a verdade, a evangelizar, eu estou apenas repetindo a exortação da Igreja Católica. Eu faço questão de ler e vos convido a ter esse catecismo, a estudá-lo. Parágrafo 900 ao 906. Todos os fiéis católicos são encarregados por Deus do apostolado da evangelização, em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação moral e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia do Papa, dos bispos, dos padres, mas também por meio dos fiéis que não participam da hierarquia, dos leigos, fazendo deles testemunhas e provindos do senso da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada cristão, de cada católico. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro cristão, apóstolo, católico, procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis, aos da igreja. Mas claro que isso é impossível, gente. Então, encerro-vos pedindo para se inscrever, curtir e partilhar esse vídeo, esse simples canal, para todos que lhes seja possível. E assim fazendo, juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de evangelizar. Me despeço desejando que fiquem e permaneçam na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.